18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. No Brasil, o movimento nasceu na década de 1970, liderado por trabalhadores da área e familiares de pacientes. Mas a data foi definida mesmo em 1987. De lá para cá, vieram avanços no reconhecimento dos direitos das pessoas que sofrem com transtorno mental. O movimento antimanicomial faz lembrar que, como qualquer cidadão, pessoas com transtornos mentais têm o direito fundamental à liberdade, o direito a receber cuidado e tratamento. E isso não deve ser sinônimo de renúncia ao convívio social. É sobre a luta antimanicomial que eu converso agora com Raquel Gouveia. Ela é pesquisadora, escritora e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você atua nessa área já há bastante tempo, Raquel, e obrigado por vir participar aqui do Cidadania. E eu vou começar fazendo o contexto. Tem que fazer uma pergunta muito básica para quem está em casa. O que de fato é a luta antimanicomial e como foi que ela nasceu aqui no Brasil? Primeiro, agradecer a oportunidade de falar um tema tão importante, atual e caro para a realidade brasileira. O tema, ele emerge no cenário de 1970, na luta pela redemocratização da sociedade brasileira, marcada pela urgência de retomarmos a direção do país a partir de uma perspectiva em que todos pudessem ser reconhecidos enquanto cidadãos, né? A liberdade de ser e existir. Mas foi na contestação em relação ao avanço dos leitos psiquiátricos, denominados de indústria da loucura, que nós tivemos uma proliferação em relação às denúncias sobre as múltiplas violências que aconteciam dentro dos hospitais psiquiátricos. Inclusive, a visita de Franco Basaglia ao Brasil, um intelectual, militante e pesquisador e psiquiatra italiano, comparou a experiência do Hospital Colônia de Barbacena ao Holocausto nazista. E isso ganhou uma grande repercussão, inclusive sendo motivada pela reforma sanitária que defendia a proposta da universalização do sistema de saúde. E a saúde mental também veio reivindicando a necessidade de pensarmos a ampliação do cuidado em saúde mental que não fosse mais voltado para internação, isolamento e violência. Vai ser no contexto dos anos 80 que teremos a instituição do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, no encontro de Bauru, que reuniu usuários, trabalhadores, familiares e instituíram o lema Por uma Sociedade Sem Manicômios. É uma noção ampliada de contestar qual é o lugar do manicômio. O manicômio, historicamente, ele foi um dispositivo direcionado para tratar, curar, conter, mas violentar e subsidiado por um saber e poder médico, né? Ele foi criado para isso, para ajustar principalmente aqueles, né, que fugiam às normas, como negros, mulheres, pessoas em situação de rua, LGBTs, pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas. E o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, em 1987, inclusive publicizou uma carta sobre os seus princípios. E lá apresentava o que significava a contestação e a defesa por uma sociedade sem manicômios. É contra todas as formas de encarcerar, todas as formas de subjugar, de oprimir, e isso traz a luta antirracista, o direito das mulheres, a luta feminista, a luta contra os cárceres, contra a LGBTfobia, ou seja, na defesa da vida. Professora, você falou, citou por alto, eu vou falar antes da gente explorar outros pontos, mas a gente tem que esclarecer até para quem está em casa esse caso da Colônia de Barbacena. Isso era um hospital psiquiátrico ali na cidade mineira, né, uma cidade do interior de Minas Gerais. Existem relatos que mais de 60 mil pessoas morreram naquele lugar, elas eram abandonadas ali, como a senhora citou, pessoas em situação de rua, pessoas que eram diferentes, mulheres, LGBT, pessoas negras também, pessoas que não se adequavam ao que se era esperado delas, vamos colocar assim. E isso era uma crueldade que a gente fala desse hospital como se fosse uma exceção, mas era a realidade de vários manicômios espalhados pelo país, não é isso? Exato. A Colônia de Barbacena era um modelo que nós adotamos
enquanto proposta de tratamento para as pessoas que possuem algum sofrimento psíquico, mas também não só isso, né? Os hospitais psiquiátricos serviram, inclusive, para tortura na ditadura militar, né? Então, a gente precisa ressaltar qual é o lugar do hospício historicamente no Brasil. Lima Barreto, em Cemitério dos Vivos, inclusive fala da sua experiência de ter sido internado no Hospício Pedro II, que hoje, inclusive, é a minha unidade da UFRJ, né? É um local que tem uma memória muito forte, é um prédio tombado, e ele fala que o hospício era marcado pela presença de negros. Os corpos negros sempre se faziam presentes, né? Assim como Ivone Lara. Ivone Lara foi assistente social ao lado de Nise da Silveira e atuava ali, inclusive, com oficinas de música, uma grande pioneira para pensar reforma psiquiátrica e luta antimanicomial. Estou trazendo esses atores e atrizes porque vão mostrar que já haviam propostas de denúncia sobre as condições do hospital psiquiátrico, né? E Barbacena, ele ganha um lugar público a partir das denúncias. Ele era só um dos hospitais psiquiátricos existentes no país e a sua marca demonstra que houve mais de 60 mil mortos. E os corpos ali das pessoas que foram abandonadas e esquecidas eram vendidas para as escolas de medicina. Ou seja, as pessoas eram abandonadas, perdiam suas identidades, sua história era aniquilada, sua memória apagada e seus corpos completamente utilizados como forma para a manutenção de uma psiquiatria e o ensino médico hegemônico, né? Então, trazer para a cena o conhecimento do que foi Barbacena e as demais experiências demonstra que no Brasil nós criamos campos de concentração, né? E que não se restringe apenas a uma comparação ao Holocausto nazista, mas, inclusive, dentro dos meus estudos, eu faço uma comparação aos navios negreiros, do quanto o navio negreiro ele foi um lugar de depósito e produção de morte. Então, trazer para a cena que, na nossa história, o hospício ele serviu como uma forma de manicolonização, ou seja, de perpetuar uma subjugação de identidades que são consideradas perigosas, violentas, esquisitas, estranhas, anormais, né? É também dizer que elas estão condenadas à morte, sem ter uma condenação à morte jurídica, né? Mas temos aqui, por meio da psiquiatria e do hospital psiquiátrico, um aniquilamento e também uma subjugação dessas existências. Para quebrar essa cultura que durou tanto tempo, nessa cultura do degredo, do depósito humano, de afastar e aniquilar mesmo tudo que era diferente, em 87 foi criado o Dia da Luta, mas a lei da reforma psiquiátrica só veio um tempo depois, né, em 2001. Na sua visão, Raquel, quais foram as principais mudanças que essa lei trouxe? Essa lei, ela demorou 12 anos em tramitação. E foi uma grande conquista do movimento social, né? Por um lado, os movimentos sociais, as entidades, os atores, e por um outro, a ocupação de especialistas dentro do aparato institucional, mudando a forma de pensar o cuidado em saúde mental, a assistência, né? A política pública. A lei, ela é uma marca para nós, principalmente no início dos anos 2000, porque ela redireciona o modelo assistencial e vai propor uma outra forma de cuidado, né? Inclusive, é um marco assistencial e jurídico, já que nós tínhamos uma legislação de 1934, né, que não representava aquilo que as pessoas que vão pensar e defender a reforma psiquiátrica numa perspectiva antimanicomial, né, afirmam a questão da cidadania. Se o louco, outro momento, não era visto enquanto cidadão, sujeito de direitos, a partir de 2001 tem um marco legislativo que demonstra, né, que as pessoas vão ser cuidadas em liberdade, num serviço, ou melhor, numa rede de atenção psicossocial que funcione 7 dias na semana, 24 horas, de base territorial, com equipe multidisciplinar. Então, é pensar o serviço social, a psicologia,
terapia ocupacional, o médico, a enfermagem, dentre outros profissionais, inclusive a comunidade, a sociedade, contribuindo para que esse sujeito seja visto como um sujeito como o outro, né? Só que ele demanda ali uma assistência maior, de uma presença de especialistas ou não. E isso vai demandar, inclusive, a presença de outros dispositivos, como centros de convivência, que vão pensar arte, cultura, inserção pelo trabalho, as moradias assistidas ou as residências terapêuticas, já que grande parte das pessoas que passaram a vida no hospital psiquiátrico perderam seus vínculos familiares. Então, precisa-se pensar a moradia, recurso. Então, o programa de volta para casa, enquanto um benefício para as pessoas que passaram mais de 2 anos internadas em hospitais psiquiátricos. Então, essa lei demarca uma outra forma de viabilizar o cuidado de saúde mental e marca a cidadania enquanto possibilidade de existência. Já são mais de 20 anos dessa lei em vigor. A avaliação é positiva. Pelo que você está falando, eu estou achando maravilhoso. E na prática? Tem sido bastante positivo, até porque antes da lei é preciso demarcar que nós conseguimos avançar com a criação e a implementação dos serviços. Então, a lei ela só veio assegurar e garantir esse marco de cidadania. Foi um primeiro pontapé importante para a mudança. Contudo, a gente teve outras normativas que foram fundamentais. A primeira década dos anos 2000 marca um giro jurídico-político importante, porque implementou os centros de atenção psicossocial, as residências terapêuticas, né? O programa de volta para casa, a proposta da desinstitucionalização, que foi a saída de maneira responsável de um cuidado integral. Nós conseguimos avançar, mas também temos muitos desafios, porque não é simples desinstitucionalizar as pessoas, retirar de maneira responsável do hospital psiquiátrico. Está falando de uma cultura longa, antiga, que tem um impacto na vida da sociedade como um todo. O que é conviver com uma pessoa em sofrimento psíquico grave, sendo seu vizinho? Entendendo ali que ela vai precisar de um certo suporte. Então, também tem os fatores sociais de como nós lidamos com o diferente, né? Dessas pessoas saindo desse hospital e que tiveram o seu corpo degradado, né? Num lugar de troca zero, em que elas foram mutiladas. Isso significa que elas têm marcas no seu corpo, elas vão ter dificuldade, inclusive em alguns momentos de se comunicar, de se expressar. Então, o trabalho no campo da saúde mental, ele é complexo. E a mudança também, isso no território, né? É um trabalho grande. E hoje, né, a gente conseguiu avançar implementando a maior rede, eu acho que vale destacar que o Brasil tem a maior rede de atenção psicossocial do mundo. Que maravilha. Nós somos um modelo internacional e óbvio que para o país ainda são poucos serviços, são quase 3.000 CAPs no Brasil, mas nós temos um país que é continental. Então, nós temos muito o que avançar. Conseguimos redirecionar, conseguimos mudar os equipamentos, ainda temos manicômios. E aí, como professora, é preciso dizer que a universidade tem um papel importante. Nós temos hospícios nas universidades e que a gente ainda tem um embate em relação às mudanças. Ainda existe eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, ainda é ensinado nas residências médicas. Mas isso para casos de exceção ou porque ainda é um resquício dessa cultura antiga? Ainda é resquício. Caramba. Porque existe uma divisão entre o saber médico, aqueles que são a favor e aqueles que são contra o ECT, o eletrochoque, né? Então, não é um debate simples dentro do campo. Alguns médicos são extremamente favoráveis e, em casos um pouco mais graves e crônicos, vão prescrever, enquanto outros vão defender um outro tipo de cuidado. Eu também defendo outras práticas de cuidado. Inclusive, no Brasil, retomar práticas de cuidado em que a população negra, quilombola, indígena já vem protagonizando e que nós precisamos incorporar no Sistema Único de Saúde e na rede de atenção psicossocial, que é um outro desafio, né? Como é que a gente traz isso? Na sua visão, então, esses seriam os desafios para o futuro, né? Quebrar esse paradigma e implementar essas novidades que vêm fora dessa cultura que a gente tem, né? Essa cultura colonizada. É a cultura decolonial, na verdade, nos levando a avançar. É isso que eu estou entendendo.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Raquel. A gente percebe nos últimos anos, em especial, um grande crescimento das comunidades terapêuticas, que tem um modelo muito próximo a essa cultura que a gente está querendo mudar, né, com a reforma psiquiátrica. As comunidades estão até recebendo recurso público. Como é que você vê isso? Eu tenho uma pesquisa hoje a nível estadual, uma pesquisa interinstitucional entre o FRJ, o UERJ e o UF. Somos 4 pesquisadores com suas equipes de pesquisa, identificando, por exemplo, de onde vêm os recursos para as comunidades terapêuticas no estado do Rio de Janeiro, mas a gente também faz uma análise nacional. Ou seja, as comunidades terapêuticas, elas atualizam práticas manicomiais, como isolando, violentando, violando os direitos humanos, né? Trabalhando numa linha punitivista, em que o trabalho ele se torna um trabalho forçado para uma proposta de cura e uma imposição religiosa. Né? Existem inúmeras denúncias sobre os supostos tratamentos e acolhimento disponibilizado nas comunidades terapêuticas hoje. Inclusive, numa proposta de cura gay, em que as pessoas sofrem violência e são obrigadas a se vestirem contrárias às suas identidades de gênero, né? E, além disso, esse financiamento, ele hoje, no cenário nacional, se dá diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Né? O IPEA, em 2017, fez um levantamento do perfil dessas comunidades terapêuticas no Brasil e identificou que elas são predominantemente de caráter religioso e impõem o trabalho, a religião, né? Inclusive a abstinência enquanto modelo, né? De um suposto modelo de cuidado e saúde mental. A gente está falando de uma série de agressões aí. Exato. Exatamente. E como combater isso? Porque a minha visão é de que isso é um retrocesso para os avanços recentes que a gente conseguiu desde a lei da reforma psiquiátrica. Nós precisamos reafirmar os princípios da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, que é a liberdade, os direitos humanos, a desinstitucionalização, a autonomia. Isso exige ampliação dos serviços substitutivos, principalmente os CAPs, as unidades de acolhimento, porque existe CAPs, álcool e outras drogas, CAPs infantil, CAPs adulto, unidade de acolhimento para as pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas e precisam de uma moradia temporária, né? Centros de convivência, esse suporte e articulação, inclusive para a inserção do trabalho. Isso exige uma articulação entre saúde, assistência social, segurança pública, né? Ministério da Igualdade Racial, direitos humanos, mulheres, porque muitas mulheres, inclusive, têm seus filhos retirados de maneira compulsória, porque tem esse histórico e vão parar em comunidades terapêuticas. Então, não é só um compromisso com a saúde ou com a política de saúde ou o Ministério da Saúde. Isso se dá de maneira articulada entre as múltiplas políticas e, inclusive, a sociedade, que tem um estigma em relação, por um lado, às drogas, que é um outro debate para um outro programa, mas também em relação a determinados sujeitos que vão precisar de um suporte, já que a gente vive num país assentado numa desigualdade extremamente grave, né? E que leva, né, ao consumo prejudicial, e essas pessoas precisam de um suporte. Então, é um problema de saúde mental, não é um problema da política, é um problema da sociedade como um todo. Porque falar de saúde mental é falar de vida, é falar de direitos humanos. Então, para mim, é avançar nos múltiplos setores, e isso exige um compromisso coletivo, né? Um compromisso da pasta executiva, do judiciário, do legislativo, da sociedade civil. Tem um outro ponto que a gente não destacou, que é o grande estigma que a pessoa que sofre com o transtorno mental, ela tem dentro da sociedade, que era o que no passado, com essa cultura abjeta que a gente relatou aqui dos manicômios, né, era o que fazia as famílias levarem essas pessoas para os manicômios, né, para os hospitais que deveriam cuidar e, na verdade, acabavam fazendo muito mal para todas elas. Como lidar, como a gente, como sociedade e como o Estado brasileiro está lidando com as pessoas com transtornos mentais hoje? O estigma diminuiu? Olha, nós temos muitos estigmas ainda, né? Nós temos dificuldade de lidar com aquilo que é diferente, aquilo que afronta um padrão de normalidade. E o que é o padrão de normalidade, né? Você tem um padrão de
humano que representa todos, que geralmente é um homem branco, cis, hétero, arrumadinho como você, né? Mas isso, por exemplo, se expressa quando mulheres estão em lugares de poder e que nós somos questionadas quando nos colocamos, olha lá a histérica, olha lá aquela instável, né? Pessoas que estão em situação de rua, que são vistas enquanto perigosas, jovens negros que parecem, né, que sempre são confundidos como bandidos. Essa é a marca do estigma e que institucionaliza, que leva ao manicômio, assim como a marca da loucura, né? Quem é que parece ser perigoso? Quem parece apresentar uma certa instabilidade de existência, né? Aquele que tem uma representação da feiura, aquele que não parece o normal, mas um lugar do patológico, porque até de vez em quando fala sozinho. Quem de vez em quando não fala sozinho, né? Quem não tem algumas imaginações, e isso faz parte, naturalizar como parte das relações humanas, como o sujeito é, uma condição de ser. A partir do momento que a gente entende que nós não somos iguais e que todos nós somos diferentes, mas que temos o ponto em comum, né, que é a nossa humanidade, isso vai romper certos estigmas, né? Então, nos permitirmos acessarmos o diferente e aprendermos com o diferente, o que não é simples, né? Porque ele mexe muito conosco. Então, é tarefa da sociedade respeitar a diversidade da existência para que a gente possa conviver e aí de maneira respeitando os direitos humanos, a maneira plural de existir. Essa diversidade que nos enriquece, né? E só um comentário aqui, esse homem branco arrumadinho aprendendo muito com uma mulher negra e linda. Deixa eu te fazer uma última pergunta antes da gente encerrar. Na sua visão, apesar de todos os desafios que a gente enfrenta, desse crescimento das comunidades terapêuticas, que é sim um desafio porque representa um retrocesso, o seu olhar é otimista, Raquel? Eu sou otimista porque eu aposto na vida. Então, por apostar na vida, eu acredito que a gente vai seguir modificando a realidade que é extremamente cruel, né? O otimismo da prática, que vai na contramão do pessimismo da razão. Então, como eu aposto no outro, no sujeito, na potencialidade e na criatividade do humano, né? Eu acredito que a gente pode modificar uma realidade que determina a destruição. Então, é necessário a gente entender, e eu acho que a pandemia mostrou isso para a gente, que todos nós somos interdependentes. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos dessa equipe, nós precisamos do outro, precisamos da natureza. Então, quando eu passo a respeitar o outro, a natureza, eu também me respeito. Porque ao te maltratar, né, eu também estou me maltratando. E nós dependemos para existir. Isso é uma concepção de cuidado, um cuidado comunitário. Então, a partir do momento que eu entendo as diferenças e que essa diferença faz parte do humano, eu consigo afirmar uma outra concepção de humanidade, uma humanidade cuidadora. Olha, antes de encerrar, e eu aprendi muito com você, eu tenho certeza que quem está em casa também, eu queria que você falasse para aquelas famílias em especial, e aí tirando um pouquinho do que a gente conversou aqui, que a gente falou num espectro muito maior, mas aquela família que está lidando com essa diferença dentro de casa. E aí, dentro de tudo que você falou, eu queria que você desse uma mensagem para essa família que está tendo que lidar com uma pessoa diferente. O que é que você diria, além do mais importante que é procurar ajuda dentro do sistema de saúde, óbvio, mas o que é que você diria para essa família? Sim, é fundamental procurar os cuidados nos serviços especializados em saúde mental. Em saúde, inclusive, as unidades básicas de saúde devem acolher as pessoas, assim como os centros de atenção psicossocial. Mas eu digo para essas famílias que não é simples cuidar, mas que a gente pode produzir outras formas de reconhecer essas diferenças, né? Posso dizer para você que a minha história é marcada por essa diferença. Eu cresci indo ao hospital psiquiátrico, né? E não foi simples, mas é possível ressignificar. E não vou dizer que o amor supera tudo, mas ele é fundamental para a gente compreender que todos nós temos limites, que as pessoas em sofrimento psíquico podem, em alguns momentos, se apresentar com maior dificuldade de se expressar, mas elas amam. Não, elas estão ali, elas querem contribuir, elas inclusive querem entender o que as faz sofrer.
né? E é preciso, então, com que a gente convoque o outro para estar junto, né? E peça ajuda, porque às vezes fica uma sobrecarga, mas você não está só, né? Estamos aqui para poder contribuir e dividir esse cuidado para que a gente modifique, então, essas relações que fazem a gente sofrer. Raquel, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. E obrigado a você também pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, também em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania.